Bem-vindos a mais uma exploração detalhada. Hoje, o nosso foco são os transformadores elétricos. Sabe aquelas peças essenciais para a energia chegar até nós? Vamos nos basear numa apresentação técnica bem completa, lá da Universidade de Oviedo, para entender o que são, como funcionam e, claro, por que são tão importantes. Pronta para começar? Com certeza. São componentes, fundamentais nas redes elétricas, né? A grande função deles é converter níveis de tensão, aumentar ou diminuir conforme necessidade. E fazem isso com uma eficiência, notável. Eficiência notável. Tipo quase sem perdas. Exato. A potência que entra é praticamente a mesma que sai. Potência de entrada, P1, é quase igual à potência de saída, P2. Impressionante, né? Muito. E como é que eles conseguem essa mágica? Como funciona essa mudança de tensão? Bom, a mágica está na indução eletromagnética. Basicamente, eles alteram a tensão para mais ou para menos. Elevador ou redutor, certo? Isso. E, como consequência direta, a corrente elétrica faz o caminho inverso. Se a tensão sobe, a corrente desce. E vice-versa, mantendo a potência quase constante. Entendi. E a estrutura física deles? Como são feitos por dentro? O coração de tudo é o núcleo. Geralmente é feito de um material magnético, chapas bem fininhas de aço silício. Essas chapas são isoladas entre si com um tratamento especial, tipo Carlite, e o aço é laminado a frio. Tudo isso para otimizar o fluxo magnético e diminuir perdas. Faz sentido. E os fios? Aí temos os enrolamentos. O primário, onde a gente aplica a tensão inicial, e o secundário, onde a tensão é induzida por essa variação do fluxo magnético que o primário gerou lá no núcleo. E a chave está na relação entre o número de voltas, de espiras, em cada um. N1 sobre N2. Essa relação define a mudança na tensão, o 1 sobre o 2. E define o inverso da corrente, I2 sobre 1, como você disse. Exatamente. Falando em construção, não é só o núcleo e os fios, imagino. Tem mais coisa ali, né? Claro. Temos os próprios condutores, os devanados, que podem ser desde fios esmaltados fininhos até pletinas maiores, isoladas com papel impregnado em óleo, dependendo da potência. O isolamento entre eles e o núcleo é crucial. Pode ser o próprio ar, em transformadores menores, ou óleo mineral isolante dos maiores. E para não esquentar demais, aquilo deve gerar calor. Gera sim. Por isso existem sistemas de refrigeração. Desde a letra simples na carcaça, que dissipam o calor para o ar, até sistemas mais complexos, com circulação forçada de óleo, radiadores ou até nitrogênio em alguns casos. Existem também os transformadores do tipo seco, sem óleo. Interessante. E tem uma ordem para montar os enrolamentos? Tem sim, uma prática comum por segurança. O enrolamento de baixa tensão, o BT, geralmente fica mais próximo do núcleo, e o de alta tensão, o AT, fica por fora. Entendi. Faz sentido. Agora, a maior parte da energia que usamos é trifásica, né? Como os transformadores lidam com 3 fases ao mesmo tempo? Perfeito. Os transformadores trifásicos são, a espinha dorsal da nossa distribuição de energia. Eles podem ser montados como um banco com 3 transformadores monofásicos separados, o que era mais comum antigamente, mas hoje o mais usual é ter uma unidade única, com um núcleo especial de 3 ou até 5 colunas para acomodar os 3 enrolamentos. E como ligam esses enrolamentos? Deve ter diferença, né? Muita diferença. As conexões as mais comuns são estrela, que a gente chama de Y, triângulo, que é D, e às vezes zigue-zague, Z. São super importantes. Elas afetam como o transformador se comporta, principalmente se a rede tiver harmônicos, que são distorções na onda, ou se as cargas estiverem desequilibradas entre as fases. Certo. E eu ouvi falar de um índice horário. O que é isso? O índice horário. Ele é um número de 0 a 11 que indica a defasagem angular em múltiplos de 30 graus entre a tensão do primário e a tensão do secundário. É como um relógio, sabe? Importante para conectar transformadores em paralelo. Complexo. Ok, mas até agora falamos dele mais ou menos sozinho. E quando a gente liga alguma coisa nele, quando ele está em carga, aí que a ação acontece, imagino. Exatamente.
Quando uma corrente 2 começa a circular no secundário para alimentar uma carga, ela cria o próprio campo magnético dela lá no núcleo. Esse campo magnético do secundário, pela lei de Lenz, ele tenta se opor à variação do fluxo principal. Ah, ele briga com o campo original. Isso, tenta anular. Para manter o fluxo magnético principal, que é o que transfere a energia, mais ou menos constante, o primário precisa reagir. Ele puxa da rede uma corrente adicional que a gente chama de I2', que é basicamente a corrente do secundário refletida para o primário, ajustada pela relação de espiras. Essa corrente extra cria um campo que cancela o campo do secundário. Então, a corrente total no primário não é só aquela de magnetizar o núcleo. Não, a corrente total no primário, I1, é a soma daquela corrente bem pequena que ele consome mesmo sem carga nenhuma, a corrente de vazio, I0, mais essa corrente compensatória I2'. I1 igual a I0 plus I2'. Mesmo assim, a tensão na saída não cai muito? Geralmente não. As quedas de tensão internas, por causa da resistência dos fios e de umas outras coisinhas, são pequenas em transformadores bem projetados. Ok, parece que tem muitos detalhes para analisar o comportamento real. Como os engenheiros modelam isso para fazer cálculos, projetos? Para facilitar a análise, a gente usa o que chamamos de circuito equivalente. É um modelo elétrico que representa o transformador real com suas imperfeições. Ele inclui resistências para simular as perdas por calor nos fios, reatâncias de dispersão para simular o fluxo magnético que escapa e não ajuda na transferência, e também componentes que representam o núcleo, as perdas no ferro e a corrente necessária para magnetizar ele. E como descobrem os valores para esse modelo? Chutam? Não. Existem 2 testes padrão de laboratório para isso. O ensaio de vazio, feito com o secundário aberto, sem carga, ele mede principalmente as perdas no ferro e a corrente de vazio I0. E o ensaio de curto-circuito. Nesse, a gente coloca o secundário em curto e aplica uma tensão bem pequena no primário, só o suficiente para circular a corrente nominal. Esse teste mede as perdas no cobre, nos enrolamentos, e a impedância total do transformador vista do primário, a chamada ZCC. Ah, impedância de curto-circuito, já ouvi falar. Sim, e um dado crucial que sai desse teste é a tensão relativa de curto-circuito, o εcc, geralmente um percentual. Diz muito sobre como o transformador vai se comportar sob carga e em caso de curto. Entendi. Então esses testes dão o RG elétrico do transformador. E fora o transformador comum, existem tipos especiais para aplicações diferentes? Existem sim. Um bem conhecido é o autotransformador. Auto. Ele se transforma sozinho. Não exatamente. Ele usa um único enrolamento que funciona como primário e secundário ao mesmo tempo, com uma derivação, um TAP. Eles são mais compactos, mais leves e mais eficientes que um transformador comum, mas só valem a pena quando a relação de tensão entre entrada e saída é próxima, tipo 2:1 ou menos. A desvantagem é que não tem isolamento elétrico entre os dois lados. Ah, entendi. Alimentação. E mais algum? Sim, tem os transformadores com tomas ou taps, que você mencionou. São derivações no enrolamento, geralmente no de alta tensão, que permitem mudar um pouquinho a relação de espiras. Isso é útil para ajustar a tensão de saída, compensar variações na rede. Pode ser comutado com ele desligado ou, em alguns maiores, até em carga. E aqueles pequenininhos que a gente vê em painéis para medir? Essenciais. São os transformadores de medida. Tem 2 tipos principais. Os TCs, transformadores de corrente, e os TPs, transformadores de potencial ou de tensão. A função deles é reduzir as altas correntes e tensões da rede para níveis baixos e seguros, que os instrumentos de medição e os relés de proteção conseguem ler. Tipo 1 ampere ou 5 amperes para TCs e 100 volts ou 110 volts para TPs. E além de reduzir, eles isolam também, né? Por segurança. Fundamentalmente. Eles criam um isolamento galvânico entre o circuito de alta potência e os equipamentos de medição e controle, protegendo tanto os equipamentos quanto as pessoas. E aqui vale uma regra de ouro importantíssima. Nunca, jamais, deixe o circuito secundário de um TC aberto enquanto o primário estiver energizado. A tensão no secundário pode subir a níveis perigosíssimos. Ele sempre tem que estar conectado a uma carga ou em curto-circuito. Nossa, dica crucial essa. Bom, então, fazendo um resumo de tudo isso, o que a gente pode dizer que é a essência dos transformadores? Olha, eles são verdadeiros pilares silenciosos da engenharia elétrica, né?
sem partes móveis, com uma eficiência altíssima. São eles que permitem que a energia gerada lá longe nas usinas viaje por centenas de quilômetros em alta tensão para diminuir perdas e depois seja reduzida progressivamente até chegar segura e utilizável na nossa casa, na indústria. É incrível pensar como um conceito que vem lá das leis do eletromagnetismo se traduz nesses equipamentos tão robustos, tão presentes e tão otimizados. Exato, é a aplicação da física fundamental em larga escala. E todo o desenvolvimento de materiais, técnicas de isolamento, refrigeração, os testes rigorosos, tudo isso visa garantir essa eficiência e a confiabilidade que a gente espera da rede elétrica. E sabe, isso tudo me faz pensar numa coisa. A gente falou que a eficiência é muito alta, tipo 99% ou mais nos grandes. Mas não é 100%. Sempre tem uma pequena perda, né? No cobre, no ferro. Sim, sempre tem. Agora imagina, são milhões, talvez bilhões de transformadoras operando no mundo todo, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Qual será o impacto agregado, o volume total dessa energia que escapa anualmente em escala global, mesmo sendo uma porcentagem pequena em cada um? Nunca parei para pensar nessa escala. Fica a reflexão, né? E como será que os avanços contínuos em materiais magnéticos, em condutores, em designs mais inteligentes, podem continuar reduzindo essas pequenas perdas? Qual o potencial disso para a eficiência energética do planeta como um todo? É algo para a gente continuar acompanhando.